Fique agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana A História de Juana a Virgem. Mas antes, deixem seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Y esto le pasó a Juana. Memo pede que ele não julgue Ramon, pois todos cometem erros. Felipe fala que lhe chateia, que Ramon desapareça e depois apareça para se fazer de vítima. Felipe afirma que Memo foi mais seu pai do que Ramon. Memo fala que se sente honrado com isso, mas diz que ele precisa cuidar das irmãs, de Josefina e de Joana, que precisam muito dele. Rogério volta para casa e pergunta se Paula comprovou que Gabriel está bem e que não fez nada. Paula fala que Gabriel só está bem porque Davi salvou a vida dele. Rogério lamenta por Davi, mas diz que precisa saber se ela continua pensando que ele teve algo a ver com isso. Paula diz que o esperou para pedir ajuda para tirar Joana Bravo do caminho. Paula pede que ele lhe ajude a tirar Joana da vida do Gabriel, pois ela está fazendo sua vida impossível. Rogério fica surpreso pelo que a filha pede. Paula afirma que Joana merece todas as desgraças do mundo, por isso quer que ela morra. Rogério ri e diz à filha que ela aprende mais rápido do que o irmão. O Paspalho sente orgulho de Paula, mas fala que precisam fazer as coisas no momento certo. Gabriel cavalga no campo e nas terras da fazenda de sua família. Gabriel sente uma alegria enorme e fala que precisava desse passeio. Davi agradece a Daniela por ficar com ele o tempo todo. Daniela diz que o ama muito. Joana chega ali para fazer companhia ao amigo. Eles brincam fazendo piadas. Davi pede que Daniela descanse um pouco. Joana decide ficar um tempo com Davi. Davi confessa a Joana que se sente muito iludido e está ansioso para sair dali e acompanhá-la durante todo o processo da gravidez dela, pois quer que tudo se saia bem. Ele fala que está ansioso para ver o bebê. Joana fica nervosa com um comentário dele. Davi diz que seria feliz demais se ela dissesse que ele poderia ser um tio para o bebê. Ele comenta que está ansioso para sair dali e para tirar essa tristeza dela. Joana diz que precisam celebrar por ele estar vivo e em breve ele sairá dali. Camila fica sabendo que Davi levou um tiro e fica chocada. Inês avisa Camila que o detetive Castilho está a procurando. Joana sai do hospital. Carlos a encontra e diz que não conseguiu vir antes porque estava na cervejaria e estão passando por grandes problemas. Joana decide ir embora. Carlos diz que vai falar com o Davi e, se ela quiser, poderá levá-la de carro, já que vai chover daqui a pouco. Joana acaba aceitando a carona dele. Salvador diz a Camila que ficaram sabendo que a imagem postada de Francisco nas redes sociais foi postada usando VPN, mas estão quase conseguindo localizar o dispositivo que postou a imagem. Camila revela que foi ela quem postou a imagem, mas diz que isso não é um delito, pois ela e Francisco administravam as redes sociais juntos. Ela chora e fala que sente falta de Francisco e da proteção que ele lhe dava. A moça afirma que pensou que postando a imagem, Francisco se comunicaria com ela e daria sinal de vida, mas ele não fez nada disso. Camila fala que a essas alturas acredita que Francisco esteja morto e que a mesma pessoa que o matou foi a que tentou acabar com o Gabriel. Cláudio Vilório visita Paula e leva os documentos do divórcio para ela. Felipe vai à casa de Henriqueta. Ela diz que fazia tempo que não fazia compras como hoje. Henriqueta pergunta se ele falou com a família ou se teve notícias de Ramon. Felipe fala que Ramon está morrendo, pois tem um câncer no pulmão e está com os dias contados, e por isso ele decidiu ir embora e os deixou outra vez. A Henriqueta fica triste e lamenta por Felipe. Paula diz a Cláudio que, se Gabriel proceder com o divórcio legal, terá que dar a ela 50% do que tem, incluindo parte da empresa, que duvida que ele daria para ela. Cláudio diz que veio introduzir a petição do divórcio nos tribunais, por isso aconselha que ela procure um advogado para representá-la. Margarida dá para Jenny um caldo de camarão.
Jenny elogia e agradece. Josefina segue chateada. Ela diz que quer que o Ramon apareça logo. Henriqueta elogia a comida de Felipe, mas fala que desde que ele chegou, ele não falou mais nada. Felipe fala que tem pensado muito em suas coisas. Henriqueta acha que ele está muito triste e pede que ele desabafe o assunto do pai. Felipe se estressa. Camila já está em casa e decide tomar uma taça de vinho. Ela se assusta ao lembrar das ameaças de Rogério. Camila liga para Gabriel, mas ele não atende. Ela liga para René e René diz que Rogério está cheio de raiva e ciúmes e o ameaçou. Camila acha que Rogério está louco. René comenta que esse homem está obcecado por ela e é melhor que ela não o procure, porque não poderá defendê-la. Camila afirma que não precisa que lhe defendam, pois já manchou as mãos uma vez. Carlos leva Joana até a fazenda, onde Gabriel está. Carlos diz que sabe que ela não escolheu passar pelo que passou, mas Gabriel a ama desde o primeiro dia que a conheceu. Carlos fala que a relação de Joana com Gabriel é mágica e que o destino jogou com eles para que esse bebê os unisse. Joana prefere não falar com Gabriel. Carlos pede que ela peça para a Virgem Santa um sinal, pois talvez seja verdade o que dizem das almas gêmeas e ela e Gabriel podem ter nascido para ficarem juntos. Carlos relembra ela que a Virgem Maria soube que estava grávida pelo anjo Gabriel. Paula entrega para o pai os documentos do divórcio e diz que por isso precisa se desfazer de Joana Bravo. Gabriel fica surpreso ao receber a visita de Joana. Joana diz que veio ali porque quer entender a história deles. Joana diz a Gabriel que veio com Carlos e se encontraram no hospital quando ele foi visitar Davi e ele lhe ofereceu uma carona. Joana fala que Carlos disse que ele estava muito triste e está ali para conversar melhor, para esclarecerem as coisas. Ricardo exige que Fábio resolva a bagunça, pois será um prejuízo. Fábio diz ao patrão que não foi culpa de nenhum deles. Ricardo diz que viu os vídeos das câmeras de segurança e ele e Jenny não deviam ter se envolvido em brigas. Assim, Fábio está estressado por ter sofrido homofobia. Salvador aparece e diz que fez um relatório dos fatos para que o dono mostre para o seguro. Salvador comenta que soube que o dono tem mania de assediar as mulheres do restaurante e aquele local precisa ter uma apólice de seguro legalizada para estar bem regulamentado para funcionar. Alma leva um chocolate quente com bolinhos e rosquinhas para Joana e Gabriel. Joana toma o chocolate quente. Gabriel pergunta por Davi. Joana fala que ele está bem e que logo receberá alta. Joana diz ao amado que pensou muito em momentos que viveu com ele. Ele diz o mesmo. Paula segue histérica e diz que precisa impedir que Gabriel lhe deixe. Amparo diz que se ela não se controlar, não vai adiantar nada. Rogério fala que aquilo convém a eles. Paula relata que não quer perder o status que tem ao lado do Gabriel e nem os luxos. Por isso, não quer que ele lhe abandone. Rogério fala que com isso, Gabriel dará a ela 50% das ações da cervejaria e isso será benéfico para eles. Paula fala que só quer seu homem e não o dinheiro. Rogério fala que tudo acontecerá no momento certo, senão ela ficará sem nada. Ele diz que sabe o que convém a ela, por isso pede que ela o deixe ajudá-la. Joana diz a Gabriel que sabe que teve muitas oportunidades para ela dizer a ele como tinha engravidado, mas não foi nada fácil aceitar. Gabriel pergunta se no dia que a encontrou, no sótão da cervejaria, ela tinha descoberto que estava grávida. Joana fala que naquele dia, antes de se encontrarem, confirmou sua gravidez num banheiro da cervejaria. Gabriel fala que naquele momento recebeu uma ligação do doutor, dizendo que Rosa, a mulher da barriga de aluguel, tinha perdido o bebê e naquele momento pensou que não teria mais chances de ser pai. Joana pergunta se ele realmente não sabia de nada quando se conheceram. Gabriel diz que não, que ficou sabendo bem depois. Gabriel revela que ficou sabendo quando o Dr. Mendes ligou, dizendo que um doutor tinha cometido um erro e que tinha inseminado uma moça por engano, e naquele momento contratou um investigador particular para que revisasse todos os vídeos da clínica até que descobrisse quem era a mulher inseminada.
Joana fala que foi com Daniela falar com o Dr. Mendes e ele contou tudo o que ele está dizendo agora, que assim que a conheceu, ele pediu para que parassem com as investigações. Gabriel diz que naquele dia tentou dizer a verdade para ela, mas ela admitiu que estava apaixonada por ele. Joana se lembra do momento e fala que não sabe como teve coragem de dizer essas coisas a ele. Gabriel fala que a ama. Josefina janta com as filhas. Jenny diz que queria que Joana se apaixonasse por Davi, pois ele é maravilhoso. Josi relata que não devem mandar na vida dos filhos, pois não adianta nada. Felipe segue pensativo e deseja que o pai morra, para acabar com todos os problemas de uma vez. Henriqueta chega e diz que vai ir dormir, pois está esgotada. Felipe fala que não está com sono, mas logo a encontra. Gabriel quase beija Joana, mas ela se afasta. Joana diz que precisa pensar nas coisas claramente. Gabriel fala que seus sentimentos são parte de sua história e realmente a ama de verdade e precisa que ela acredite que se apaixonou por ela antes de descobrir que ela era mãe do seu filho. Joana decide acreditar nele e o beija apaixonadamente. Eles se assustam com algo que estoura na fogueira. Joana fala que aquele fogo é perigoso. Gabriel pergunta se é o fogo da fogueira ou o fogo deles. Os dois se aproximam, desejando um ao outro. E Gabriel fala que há muito tempo desejava isso, desejava tê-la. Ele toca na barriga dela e sente seu filho. Ele também beija a barriga da moça e ela sente o carinho dele. Enquanto isso, Davi está doido para sair do hospital, disposto a cuidar de Joana e conquistá-la a todo custo e se tornar pai do bebê. Ricardo visita Davi e Davi fala que está pensando em Joana. Ricardo pergunta se Davi se casará com Joana. Davi fala que Gabriel se meteu entre eles e quando um doido quis matar o Gabriel, ele entrou na frente para defendê-lo. Gabriel beija a barriga de Joana e fala sobre o filho deles. Eles sorriem e voltam a se beijar. Gabriel beija Joana com muito tesão e fogo e pensa em transar com ela. Joana fala que há pessoas entre eles. Gabriel diz que seu advogado já enviou os papéis do divórcio aos tribunais. Joana fala que sente muito, mas sua gravidez e ela se meteram entre ele e Paula. Gabriel diz que ela não se meteu entre eles e revela que Paula o enganou o tempo todo e esteve tomando comprimidos para não engravidar. Joana fica surpresa ao saber que Paula não é nenhuma santinha. Gabriel fala que Paula só ama a si mesma e não se meterá entre eles. Gabriel pergunta sobre Davi. Joana diz que ele precisa de sua ajuda nesse momento e gosta dele, mas não como gosta de Gabriel. Joana e Gabriel se beijam novamente, apaixonados, e Joana diz que quer ser dele, mas precisam fazer as coisas direito. Gabriel a compreende, mas pede para se abraçarem e demonstrarem seu amor. Eles se abraçam. Davi diz a Ricardo que está muito apaixonado por Joana. Rick diz que o amor mata. Davi fala que tentou esquecê-la, mas não conseguiu, pois sempre acontece algo que os aproxima novamente. Gabriel pede para Joana ficar com ele na fazenda, em outro quarto. Joana prefere que não, pois podem não conseguir resistir à tentação. Joana fala que precisa ir para casa. Ele diz que pode levá-la. Joana suspira de alegria. Salvador passa horas trabalhando no caso de Francisco de Armas para desvendar todo esse mistério. Felipe segue com cara de bunda, sofrendo e cheio de raiva por Ramon. Gabriel leva Joana para a casa dela. Ele diz que fica feliz por terem resolvido as coisas entre eles. Joana diz o mesmo. Ela fala que tiveram um momento de sinceridade. Eles se despedem e ele dá um beijo na bochecha dela. Josefina os vê pela janela e fica passada. Joana entra em casa e Josefina pergunta de onde ela vem. Joana diz que queria falar com Gabriel. Josefina pergunta se ela não aprende e por que fez isso depois de tudo que ele a fez. Joana fala que o Gabriel é o homem que ela ama. Josefina quase cai para trás. Josefina diz que Gabriel só aparece na vida dela para fazê-la mal e ela devia proteger esse bebê apenas. Joana chora. No dia seguinte, Jandira pergunta às amigas por que os homens não gostam dela, pois não entende, já que não dá certo com nenhum.
As fofoqueiras decidem arrumar uma maneira para que ela consiga ficar com algum dos homens. Jandira revela que tem vontade de dar pro Felipe e pro Salvador e gosta muito dos dois e queria ficar com os dois. Felipe chega em casa e pede que Josefina peça para a filha do desaparecido sair do seu quarto, pois precisa se trocar. Josefina diz que Margarida é irmã dele, ele querendo ou não. Gabriel dá bom dia para Alma e Tomás e amanhece muito feliz para tomar o café da manhã. Alma diz que ele já não é o mesmo que chegou ali ontem à noite triste. Ela pergunta se ele dormiu com Joana e ele elogia a moça, dizendo que fica feliz de vê-lo feliz. Gabriel diz que não vê a hora de refazer sua vida ao lado de Joana e vir ali tomar café da manhã com ela e seu filho. Pedrinho e Josefina acordam Margarida e ela diz que não conseguiu dormir direito essa noite, pois bebeu álcool pela primeira vez. Joana e Jenny visitam Davi no hospital e levam comida para ele. Davi elogia a comida e revela que já recebeu alta. Jenny diz que se ele não tiver quem o cuide na casa dele, poderá ajudá-la. Davi fala que precisa de Joana e por ela quer levantar dessa cama e seguir em frente. Ramon segue no internato e tosse muito. Ramon precisa dos seus remédios e não consegue deixar de tossir. Manuel visita Paula e lamenta o que ela está passando. Paula revela a Manuel que seu pai não quer ajudá-la a tirar Joana do caminho e que está tentando tirar vantagem do divórcio para prejudicar o Gabriel. Manuel pede que Paula não siga o caminho do pai deles. Paula diz que é mais corajosa que Manuel e conseguirá o que quer, porque se Gabriel não for seu, não será de mais ninguém. Margarida toma o café da manhã e elogia a comida preparada por Josefina. Josefina fala que quando era uma família completa, seu filho fazia o café da manhã. Felipe está zangado com Margarida e não toma café da manhã na casa. Josefina diz a Margarida que Felipe está chateado consigo mesmo e só precisa se dar conta. Inês pergunta a Henriqueta se está tudo bem. Henriqueta diz que não, que está preocupada com Felipe, pois ele está passando por um problema grave na família e não quer enfrentar as coisas. Ela fala que Felipe também não aceita sua ajuda. Inês diz que percebe que o que ela sente por Felipe é muito mais profundo do que ela imagina. César encontra Salvador deitado no escritório e o acorda. César descobre que Salvador passou a noite trabalhando no caso de Francisco e no atentado de Gabriel Rubio. Daniela chega ao hospital e diz a Joana que trouxe o café da manhã para o Davi. Joana diz que o Davi já comeu, pois trouxe para ele. Joana elogia Dani e diz que Davi deve estar muito agradecido por ela. Daniela afirma que sempre quer revê-lo bem. Joana diz que está feliz por Davi receber alta e fala que conversou com Gabriel e se resolveram. Daniela fica surpresa. Daniela pede que Joana não lhe chame de amiga e nem o Davi, porque ela só irá machucá-lo de novo por um capricho e deveria ter vergonha na cara, pois ela tem um homem como Davi aos pés e o rejeita dessa maneira. Jenny diz a Davi que ele já está com uma cara melhor. Jenny o considera da família. Davi manda energias positivas, dizendo que Ramon vai voltar. Ricardo chega ao quarto de Davi e encontra Jenny ali. Ricardo fala que Jenny é sua funcionária e a moça de quem falou. Jenny pergunta o que ele disse dela. Ricardo fala que falou o quanto gosta dela. Joana e Daniela chegam ali. Joana diz a Davi que Daniela trouxe comida para ele. Davi agradece. Severiana vai até Rogério. Rogério apresenta para ela sua filha Paula e pede que ela represente Paula no divórcio para que deixem o ex dela na rua, sem nada. Joana fica surpresa ao saber que Ricardo é o chefe de sua mãe. Ricardo fala que é escravo da beleza de Jennifer e do caráter dela. Jenny decide levar Ricardo dali. Jenny diz ao chefe que entre eles não acontecerá nada. Ricardo fala que há uma lista interminável de mulheres que querem sair com ele. Jenny segue dizendo que entre eles jamais haverá algo. Ricardo ameaça demiti-la. Joana pergunta o que Davi tem com Ricardo. Davi fala que acabou de saber que ele trabalha junto com Jenny.
Daniela, sonsa, está brava com Joana e não consegue disfarçar a irritação. Joana percebe as indiretas de Daniela, mas tenta ignorá-la. Joana vai a uma nova consulta com a ginecologista. Joana fala que ficou sabendo de tudo. A doutora, que é amiga de Gabriel, fica feliz e pede para verem como está o bebê. Gabriel regressa à cervejaria e abraça o tio. Gabriel agradece pelo tio ter levado Joana até ele ontem à noite. Carlos fica feliz e Gabriel diz que se sente vivo de novo e tem uma nova esperança graças a ele. Carlos diz que se alegra muito por isso. Eles se abraçam novamente. Joana manda uma foto do novo ultrassom do bebê para Gabriel e ele fica emocionado. Salvador vai até Gabriel e pede autorização para aprofundar as investigações, pois o desaparecimento de Francisco, o atentado contra ele e a sabotagem das cervejas se conectam ali, na cervejaria. Susana encontra Daniela chorando. A boba diz que está com inveja e ciúmes de Joana e, nesse momento, a odeia profundamente. Susana a abraça e pede que ela se acalme. Joana chega em casa, reúne a família e revela a eles que deixará que Gabriel reconheça o filho e não pensa em se separar dele. Daniela diz a Susana que sabe que é ruim, sente raiva e rancor por Joana, mas queria que ela fizesse o Davi feliz, mas ela está apaixonada pelo Gabriel. Viviana chega ali e dá a feliz notícia de que deixará de ser solteira e que Manuel lhe beijou. Susana e Daniela ficam passadas. Severiana diz a Paula e Rogério que o processo do divórcio já está rolando nos tribunais e Gabriel terá que dividir tudo o que tem com Paula, e isso inclui ações da cervejaria. Rogério fala que Gabriel está mandando tudo pro inferno por causa do bastardinho Rúbio, que vem no caminho. Severiana diz que vai falar com o advogado de Gabriel para que ele lhe informe os detalhes do processo. Paula pede que Severiana reclame o filho que Joana espera como seu, pois ela e Gabriel assinaram um contrato onde estipulava que o processo de inseminação artificial seria feito para que ambos tivessem um filho juntos e que cada um deles teria direito sobre a criança.